Fala pessoal, tudo beleza? Eu me chamo Gustavo, eu sou instrutor aí de curso de automação básico de Cypress, tá? Eu já tenho um curso aí publicado na Udemy, na Hotmart, particularmente também, né? Quem tiver interesse aí pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou deixar meu e-mail aí na descrição do vídeo, certo? Bom, então eu vou resolvi fazer um vídeo aqui, né, de uma aula bônus, falar um pouquinho sobre tempo, né? Que eu acho que é um conteúdo muito importante aí durante a automação, né? Quando se fala de tempo, certo? Então, assim, temos dois comandos utilizados no Cypress para fazer o controle de tempo, que seria o comando wait e o comando timeout, tá? Os dois têm diferenças, tá? E eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas, certo? Bom, eu estou visitando aqui o site do Google, tá? Então eu vou executar aqui o Google, né, sem colocar nenhum comando de tempo, nada. Wait timeout. Bom, pessoal, aqui o que acontece? Aqui está o nosso comando visit, né? O comando visit ele serve para a gente acessar o URL. Então, o Cyber fez aqui, né? Na hora do carregamento, ele visitou o site do Google, porém tinha algumas requisições aqui que estavam sendo disparadas, certo? Para o site do Google ser totalmente carregado, alguma dessas requisições aqui, ó, elas têm que estar respondida para que o site esteja totalmente carregado, né? Onde a gente possa clicar aqui no campo de pesquisa, poder clicar em alguma coisa, certo? Então, assim, vamos para as diferenças aí, né? Aqui embaixo do nosso comando do visit, digamos que eu coloque um comando chamado wait, vou colocar um tempo de 5 segundos, para daí depois eu colocar um scilog e dizer o seguinte: site carregado com sucesso. Quando eu executar esse teste, ele vai dar o comando do visit, vai disparar aqui ó, o nosso wait de 5 segundos, ele vai esperar 5 segundos para daí ele disparar o nosso log, dizer o seguinte: site carregado com sucesso, certo? Bom, isso não seja uma boa prática, tá? Para algumas situações, certo? É claro que vai ter situações que nós vamos ter que usar o wait, tá? Mas não de uma forma tão grosseira, como por exemplo aqui, ó, eu coloquei 5 segundos. O Cypress ele já tem um padrão de 4 segundos, né, para esperar até que o elemento seja visível. Acontece algumas aplicações de ter instabilidades, né, ter alguns tipos de gargalos, que nós precisamos utilizar um wait antes de fazer um certo teste, né, para ter um pouco de folga aí, para dar tempo de renderizar o campo, né, são coisas do front, certo? Ou seja, do próprio framework do front, né? Ou tem alguma lentidão aí na aplicação que não envolva a parte da API, né? Do back-end, certo? Bom, então aqui, ó, qual é o resultado que nós temos utilizando o wait? Ele visita o site do Google, espera 5 segundos, que é um tempo fixo, para depois carregar o nosso log, que é site carregado com sucesso. Agora, se nós remover esse wait, certo? Vamos pegar aqui, por exemplo, algum elemento da página do Google. Eu vou pegar, por exemplo, esse botão aqui. Então eu vou clicar aqui para inspecionar ele. Eu vou colar ele aqui dentro. Vou executar só para certificar de que ele pegou o botão correto. Ó, então ele pegou o botão que nós acabamos de inspecionar aqui, né? E aí ele deu um log, ó, site carregado com sucesso. O que eu poderia fazer de melhoria para não utilizar o wait dessa forma? Eu poderia pegar esse botão, colocar uma vírgula, abrir chaves e colocar o comando timeout. Dois pontos. E vou dizer o seguinte, ó, esse botão ele vai ter até 10 segundos para ser visível na tela, certo? Então, por exemplo, assim, eu vou executar o teste aqui agora e nós vamos ver a diferença. Ó, a gente percebe-se que a ferramenta ela não esperou os 10 segundos para disparar o próximo comando aqui embaixo, ó, que seria o log, né, o site carregado com sucesso.
Então, o que o timeout ele faz? Ele vai ter um tempo de até 10 segundos para esse botão aparecer na tela. Então, digamos que o botão ele foi visível durante 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, né? Quando ele ser visível, ele já vai pular para o próximo teste. Ele não vai esperar esses 10 segundos primeiro para depois cair no segundo teste, certo? Então é essa a diferença entre o wait e o timeout, certo? O timeout ele é uma boa prática, ele é mais vantajoso de utilizar, tá? Porque a gente não precisa estar utilizando o tempo fixo, certo? Mas, né, voltando aí anteriormente como eu estava falando, acontece de a gente ter que usar, né, um wait, mas não de forma grosseira, certo? Por exemplo, assim, ó, eu coloco aqui, tá, um wait. Geralmente, quando eu utilizo, eu coloco um wait bem abaixo, né? Ou seja, 200, 300, 400, 500. No máximo que eu já coloquei foi de 1 segundo, tá? Isso porque a aplicação, né, a tela onde tu está trabalhando, ela tem que ter um certo fôlego, né, para carregar a tela totalmente. Então, por isso que eu coloco um tempo aqui baixo, para daí sim ele pular para o próximo comando e dar sequência no teste, certo, pessoal? Então, não que seja proibido de utilizar o wait. Vai depender muito da aplicação, muito da análise aí do teu teste que tu está fazendo. Se tu está vendo que o timeout não está resolvendo, está colocando aí 50 segundos e não está resolvendo, é porque você tem que usar o wait, né? Porque o processo aí está com algum tipo de gargalo que precisa de um certo tempo fixo para poder carregar o elemento posterior, né? Então, essas são as diferenças aí entre o wait e timeout. Bom, tem um uso exclusivo do wait que nós podemos melhorar, né, para não colocar um certo tempo fixo. Como assim, Gustavo? Bom, eu vou salvar aqui o teste, vou executar de novo. Vamos acompanhar o nosso log aqui na esquerda. Quando nós visitamos o site do Google, é disparado algumas requisições, certo? Para dizer que o site está totalmente carregado, tá? Isso já é uma boa prática, já é um ponto positivo aqui para o site, né? Porque eles têm APIs sendo disparada na hora do carregamento. Então, as APIs elas são vantajosas para utilizar com wait. Com isso, nós utilizamos o comando chamado intercept. Esse comando, nós conseguimos interagir com uma requisição. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu passar a setinha do mouse aqui nessa requisição, o site do Google ele já está totalmente carregado, certo? Então, o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos copiar essa requisição aqui inteira, tá? Ela é do método post, tá escrito aqui em cima, tá? Então, o que nós faríamos, né, nesse caso para melhorar o wait? Antes de ele encontrar o botão de pesquisa, aqui em cima do visit, eu vou colocar o comando chamado intercept, vou dizer que o método é post, vou dar uma vírgula e vou colar aquela requisição, ó, play.google, tarará, certo? Por que eu coloquei o intercept em cima do visit? Bom, como a requisição ela é disparada ao executar o site do Google, então eu preciso sempre colocar o intercept na hora que está sendo executado a requisição. Né? Qual é o comando, qual é o elemento que é disparado essa requisição? É na hora de fazer a execução do visit. Então, antes do visit, eu coloco o intercept, coloco um comando chamado s, comando alias, certo? Vou dar um nome para essa requisição. Posso colocar aqui, por exemplo, espera carregamento. Aí, aqui embaixo, ó, no lado do visit, para dizer que a página vai ser carregada, eu coloco o comando chamado wait, coloco aqui em aspinha simples, vou colocar um arroba, né, para definir a nossa variável aqui em cima, vou colar a variável aqui, e agora sim, o wait está sendo utilizado de forma correta, né?
pegando aqui através de uma requisição. Quando essa requisição ser respondida, aí ele prossegue com os testes posteriores, né? Então, assim, quando eu executar o teste aqui agora, vamos ver o resultado disso aí. Ó, então, o que aconteceu aqui embaixo? O wait esperou por essa requisição aqui embaixo, ó, espera carregamento. Quando ela foi respondida, aí o Cypress avançou com os testes abaixo. Ó. Então ele pegou o botão e disparou o log, site carregado com sucesso. Então essa é a melhor maneira de utilizar o wait, né, quando tem APIs, certo? Então isso aqui é uma mão na roda, né, para você estar aprendendo e aplicar nos teus testes aí E2E, certo, pessoal? Bom, então eu agradeço aí a participação de todos, tá? Eu queria demonstrar um pouquinho para vocês aí das diferenças entre o wait e timeout, tá? São pontos muito importantes aí durante a tua automação, tá? Qualquer dúvida, deixa os comentários aí abaixo. Eu vou tentar responder a todos aí, tentar ajudar a todos. E é isso aí, pessoal. Forte abraço e até o próximo vídeo.